Olá, boa tarde. Estamos aqui hoje para mais uma conversa do ciclo em Fotografia e Território. Hoje temos como convidada a Maria do Mar Rego, de quem publicámos recentemente uma série no nosso portal que se chama A Travessia. Ah, Entretanto, a Maria recentemente, além de uma exposição que tinha tido na Galeria do Imago, tem duas exposições em curso, uma delas nos Encontros da Imagem, em que justamente estão algumas destas imagens que vamos ver hoje, no Museu dos Biscainhos, ainda até ao fim do mês de outubro, em Braga. Essa exposição é um pouco mais sintética, porque tem a ver só com imagens que foram feitas no Rio Minho, e portanto, mas nós vamos conversar sobre os quatro rios que a Maria percorreu ao longo de um período bastante longo de tempo. E existe uma outra exposição também da Maria, fruto de uma residência artística no Alentejo, com o Augusto Brásio, o António Cunha e o António Carrapato, uma exposição que está no Museu da Água, em Lisboa, integrada no Festival IMAG. Olá, Maria. Olá, João, obrigada pelo convite e por escolher a travessia Viva. para a vossa plataforma. Ok. Olha, eu gostava de te começar por perguntar alguma coisa. Primeiro, como é que surgiu, digamos, a tua ideia de fazer a travessia, que é de facto longa portanto, que unifica, usando as tuas próprias palavras, unifica e separa os dois países nos seus interesses comuns e até nos seus interesses que se encontram em tensão e divididos. Portanto, como é que tu chegaste a esta série e digamos, que particularidades nos podes aqui transmitir um pouco? Bom, é uma pergunta muito vasta, Claro. mas posso explicar sinteticamente. É verdade que ao longo dos anos, e eu comecei em 2010, acho que foi a primeira vez que eu fui fotografar, eu não sabia que ia ter esta dimensão, mas a gênese era um desejo de explicar de onde é que eu venho. Eu vivia já então há muitos anos fora de Portugal. Ou seja, eu não nasci em Portugal, cresci aqui, depois aos 18 anos saí de Portugal e creio que era uma resposta hoje, não é? Creio que a verdade está mais próxima de hoje, em que pude meditar sobre o assunto, compreender de onde é que eu vinha. E de onde é que eu vinha era o meu interesse, e posso dizer o meu grande amor por Portugal, mas também por Espanha, que é o lugar onde eu estudei e que corresponde à minha vida adulta e, portanto, de independente. E, e creio, nessa altura eu vivia em França, estava a terminar os meus estudos na École de la Photo em Arles, onde eu tinha estudado 3 anos, depois das Belas Artes, e queria compreender porque é que continuava a ser muito um grande prazer voltar para Portugal, ao mesmo tempo a necessidade de continuar fora, mas havia esta tensão, não é? Que eu acho que é uma tensão que é a analogia daquilo que explicas também entre os dois países, não é? Uma dança. E na altura eu comecei por um lugar muito perto de casa, porque a minha família vive entre Montemor e Évora. Uhum. Comecei na Aldeia da Luz, que é um lugar simbolicamente muito forte também, e eu tinha começado por causa da ideia de que havia um lugar que tinha desaparecido e que tinha surgido 5 quilómetros mais à frente. Portanto, uma ideia muito mágica, romântica e muito forte, Uhum. talvez com ecos pessoais desconhecidos ou invisíveis, e depois foi-se alargando. Porque é que era ali? Por causa da questão da fronteira, sendo que a fronteira eu a atravessava constantemente e que também me atravessava por causa das línguas e de como falas com as pessoas. E como se fala, como eu falo, eu vivo entre vários que são três idiomas, mas na minha cabeça circulam como é um fluido assim muito constante, às vezes difícil de distinguir. E na altura fui andando
primeiro para compreender, eu achei que ia só fotografar a fronteira. Uhum. E depois um dia em Lisboa, ao passar a ponte 25 de Abril, que é uma ponte que passei muitas vezes, pensei, mas esta mesma água é a água de Toledo, que é um lugar assim também muito emblemático, e não tem nada a ver, não é? A paisagem e ao mesmo tempo pensar que este cordão de água circula, e também esta ideia de que tens algo muito visível e ao mesmo tempo não podes nunca parar. Uhum. Então creio que estas eram as ideias assim um pouco gênese. Depois eu tenho uma relação filial à geografia, por questões familiares, e porque queria compreender isto, não é? Na realidade não deixa de ser compreender de onde é que, o que é que nos constitui, talvez um momento relativo ao tempo que eu já estava fora de Portugal, também talvez à idade que eu tinha naquele momento. E foi assim, foi-se construindo. E à medida que eu fui fotografando primeiro a fronteira do Guadiana, ali no Jerumanha, tudo o Alqueva, a certa altura pensei que também tinha sentido ir ver o Tejo, porque era o Tejo de Lisboa, e depois houve algumas ajudas, eu tive apoios da Casa de Velázquez em Madrid, primeiro uma pequena bolsa de alguns meses, e anos mais tarde uma coisa que foi realmente que mudou a minha vida, que foi poder durante um ano ter um salário só para desenvolver este projeto, e foi aumentando, não é? Depois era a fronteira, e a seguir eu não tinha sentido só olhar para a fronteira sem pensar de onde é que vinha e depois para onde é que ia, e depois eram as pessoas, e creio que hoje em dia é uma desculpa só para ir mais perto, ver um lugar no mapa, porque obviamente isto está fora das minhas pretensões de explicar o que é a paisagem mesmo nestes sítios, não é? Eu só posso explicar desde os meus encontros com a paisagem e com as pessoas que fui encontrando. Não sei se expliquei bem, mas esta é a ideia, creio que é uma Sim, coisa que foi evoluindo. sim, sim. Permite-me só partilhar o ecrã para vermos, para irmos começando a ver Ok. esta tua série. Claro, ela agora está apresentada, não é, na página havia assim várias condicionantes. Eu gosto de pôr algumas regras. Uhum. E neste momento, quando vemos, não é, neste fio que eu decidi pela ordem, não se distingue se estamos de um lado ou do outro da fronteira. Sim, sim. Mas, Estás, portanto, estás, estás a ver as imagens? sim, estou. Boa. Olha, eu começo-te por perguntar uma nota muito interessante que eu achei, pelo menos nesta sequência que tu colocaste aqui. Eu volto a lembrar que aquilo que tens em Braga, volto a lembrar a quem nos vai ver, evidentemente, não a ti. Aquilo que tens em Braga é uma síntese sobre o Rio Minho e aquilo que vamos ver aqui é de facto uma síntese, é algo bastante mais alargado sobre o teu percurso. E uma nota muito interessante que eu achei logo de entrada e depois de saída, até porque aqui a forma de visualização deste site permite essa transição, quase essa narração de podermos andar para trás e para a frente, é tu abrires e encerrares este trabalho com as tuas mãos, creio. Não é? Tem truque. Há uma que não é a minha, mas sim, bom, isto é também um eco com o resto do meu corpo de trabalho, que é esta presença, não é? Mas também que o rio é sentir e o rio não é só ver. Uhum. E quando eu digo um rio, podem ser todos os rios. Creio, só pensei agora que seria importante explicar porque é que é o Douro, o Tejo, o Minho e o Guadiana. Com certeza. Porque poderiam ser outros, poderiam ser afluentes, mas estes quatro grandes rios nascem em Espanha e desaguam em Portugal, ou parcialmente, porque o Rio Minho, a Foz, é metade portuguesa e metade espanhola, Uhum. e esta é a razão pela qual eu escolhi os quatro. Uhum. Porque são colunas, não é, vertebrais que têm um sentido desde o princípio até ao fim. Uhum. E esta ideia das mãos é uma ideia recorrente, porque para mim a mão é. Então, quando a mão aparece na minha fotografia,
é também, mas sou também, não é? Mas é também esta coisa de tocar, de estar, de ser, de acariciar, uma parte muito sensual também. Então é só uma ponte com outras coisas e também que fecha e abre, não é? Claro. Ah, essa, essa corporalidade, não é? Um instrumento específico, digamos, uma espécie de não lhe chamarei uma técnica, mas pelo menos um método nas tuas sequências que é muito, eu direi, um narrativo, não é? Tu fazes passagens, não é? Tens alguém aqui que faz isso, que acaricia, que agarra a paisagem, que tem essa, essa sensualidade com a terra e essa ligação, e depois tens aqui alguém que justamente tem uma outra ligação com a terra logo seguida. Isto Uhum. parece-me que é uma característica recorrente e muito bonita na maneira como tu fazes as passagens umas para as outras. Não sei se estou digamos, a identificar corretamente a tua ideia, mas esta transição logo inicial é muito interessante, passar do eu para o outro, enquanto o outro também, enquanto ligação com a Terra, mas com outra ligação, através de... E de ocupação, não é? Ele também está, ele está a dizer eu estou aqui e está a apontar isto é aqui, não é? Com o seu cajado. Isto é um pastor que eu encontrei no meio do nada. Primeiro eu tive muito medo dele, porque eu estou sempre sozinha e isto já eram 10 quilómetros, não sei, eu estava a andar há 2 horas e ele estava ali com os seus cães e ao mesmo tempo havia, não é? Houve uma. Compreendemos-nos o que é que cada um estava a fazer, não é? Durante muito tempo ele foi a primeira figura da sequência e, e depois mais tarde fez sentido que começasse com esta mão. Digamos, percursos assim longos, portanto, de duração longa, de dia inteiro, quase de peregrinação, entre aspas. Então, eu nunca fiz, com exceção do Minho, que eu fiz de uma só vez, da nascente até à Foz, eu fui fazendo por porções. Primeiro porque eu vou carregada com o material e notei que ao fim de 6 dias de fotografia e de condução, a minha atenção para aquilo que vejo é menor e, portanto, compreendi que estaria bem condensar o número de dias, não é, em relação à disponibilidade, sendo que às vezes estar muito cansada é muito, muito bom. E o que aconteceu neste caso com este pastor foi que eu pude ir de carro até um determinado ponto, mas para chegar ao rio era preciso andar muito. E portanto foi o que eu fiz. Eu disse, eu quero ir ver a água, é uma coisa que eu gosto muito, é estar de um lado da fronteira e estar ao pé do rio e que algumas semanas ou meses mais tarde estar do outro lado e dizer, eu estive ali, não é? E há uma coisa contemporânea e ao mesmo tempo nada contemporânea. E pronto, este era um dos casos. Lembro-me uma vez que fui a Barca d'Alva porque gostei muito do nome e quando cheguei disse, mas eu já estive aqui, só que tinha chegado por um lado completamente diferente. Então também é assim um bocadinho inebriante nesse sentido. Há um conjunto de imagens que tu usas também na sequência, e esta é a primeira, quase que eu diria, enigmática, porque esta imagem é bastante paisagística, entre aspas, sobretudo na parte em que a água quase invade o tecido, Uhum. provoca esta mancha em que nós parecemos estar a ver Vai uma seguindo, sim. montanha com a luminosidade própria da Terra e tudo mais, ou seja, toda a transição das zonas escuras para mais claras até um céu, não é? E que depois enfim, há outras representações mais próximas, mais sofisticadas ou menos sofisticadas da paisagem. Como é que decidiste entrar? E eu vou avançando e depois Então, voltando. havia uma das, creio, talvez não tínhamos falado, mas uma das coisas que eu fiz logo no princípio, em 2010, houve 3 coisas que eu decidi em relação a este trabalho, não sabendo para onde ia e quanto ia durar. Ou seja, a ideia também é viver, está muito ligada à minha vida, portanto, quanto mais viver, mais vou fotografar. Ahm, que era fotografar em formato quadrado, o 6:6, fotografar a cores, porque naquele momento representava uma grande dificuldade para mim.
porque eu trabalho muitíssimo a preto e branco, ou a preto, ou a branco, ou qualquer coisa entre as duas. E a outra coisa que eu queria muito é que cada coisa valesse o mesmo valor, ou seja, a paisagem, o retrato, um objeto, uma coisa muito pequena ou uma coisa muito grande, tivesse o mesmo valor na série. Que não fizéssemos corresponder, sobretudo, um retrato esta pessoa é deste lugar. Uhum. E naquela primeira fotografia em que a água sobe, eu escolhi isto porque é uma. Primeiro há esta coisa do desenho, depois há fotografias que se revelam muito mais tarde, não é? Mais densas, e fotografias que têm um valor muito importante no momento e depois passam a ser super secundárias e até a desaparecer da série. Era a ideia de que isto que acontece nas portas só acontece de um lado desta península. É em Espanha que as pessoas tapam as portas com tecidos muito grossos para manter o fresco e manter o calor quando. Ok. Então, esta era a minha ideia. Eu estava muito perto da fronteira e depois, só mais tarde é que eu compreendi que a água tinha subido por ali acima, né? Então, é um pouco quase um ângulo morto, né? Então, uma parte assim que nós não comandamos, que nos comanda. Não É, sei se respondo, mas não tenho uma resposta mais. claro, é a contingência fotográfica daquilo que vamos encontrando. Eu vou voltar atrás. ah, Sim, ou seja, é sempre apaixonar-se pelas coisas, não é? Portanto, eu estou ali e respondo a uma voz, e se calhar a voz é muito mais forte que aquilo que eu achei no momento que me levou até ela, não é? eu Depois acho, resolve-se de uma maneira. eu acho esta sequência destas duas imagens particularmente bonita. Há aqui uma espécie de tapete artificial ou relva artificial E sobre assim é. a verdadeira, e Hum. depois há uma espécie de traço da paisagem que foi destacado, quase arrancado, mas que não foi arrancado. É uma área de cultivo que tem uma cor diferente, Exato. Neste caso, elas distam de 5 anos uma da outra, sendo que esta foi fotografada primeiro. E, portanto, 5 anos mais tarde, eu estou num sítio completamente diferente, sendo que é o mesmo rio, e vi este tapete enrolado. Eu tenho um carinho especial por cenas de crime e coisas enigmáticas, e fotografei o tapete a pensar: é o enrolado daquela que eu fiz há. a sério, Então, a sim, sim, sim. sério. Que Sim, no engraçado. momento pensei: é o mesmo. Sim. Que engraçado. Eu de facto vi em ti uma pulsão pela investigação, pela arqueologia, por escavar coisas. Há um conjunto de imagens que parece tender para esse lugar em que tu procuras ir ao fundo dessa. Não, não só da. Isto não é a arqueologia da ruína, isto é muito mais, até porque a sequência assim o determina, não é? Ou seja, depois há outras imagens em que tu remetes para vestígios arqueológicos, etc. Ou seja, esse interesse de ir mais fundo ao passado, à ligação com o passado, através destas imagens. Não sei se isso faz algum sentido, não é? Bom, faz, mas também, sobretudo, é falar de quem se interessa pela água e quem se interessou pela água da minha passagem, que são os romanos, não é? Ou seja, a nossa história na Península também está definida onde nós vivemos, porque houve pessoas antes de nós que já viram que era muito mais interessante estar perto da água do que estar longe dela. Isto, era, E isto, por exemplo, era um aqueduto? Não. isto é o teatro de Mérida, Ou no seja, conjunto arqueológico. era E em um, Mérida passa o Guadiana. Então era só e é tudo ao mesmo tempo, não é? Só nomear isto e depois, bom, havia esta coreografia de todos os outros companheiros fotógrafos que estavam ao mesmo tempo a olhar para a mesma coisa ou parecido, não é? Mas, uma dupla imagem sobre imagem, não é? Alguém que sim. está a ver aquilo que outra pessoa está a ver. É um E mecanismo. que não nos cansamos, não é? Acho que a ideia dos rios, no princípio, não querendo fazer eu só posso fazer uma geografia intuitiva ou emocional, ah, não vou explicar nada de diferente e vou explicar tudo diferente, mas acho que quando olhamos para este lugar que é muito, muito forte, não é? É também só a passagem
de outras pessoas que vieram e que fizeram coisas maravilhosas e que ainda podemos ver, né? Há ligações, a própria ideia de ponte enquanto ligação das coisas, não é? Sempre bastante presente nos teus trabalhos, seja nos teus trabalhos, quer dizer, nestas imagens, quer em termos de plano de fundo, como é este caso, não é? Uma ponte que em fundo parece unir estas duas pessoas, apesar de elas já se estarem a tocar, Uhum. é uma, digamos, uma imagem incomum, eu diria. Normalmente os retratos as pessoas não se tocam porque não se É conhecem. verdade. Sim, este lugar é um lugar que eu voltei mais tarde. Há alguns lugares que eu revisito muito, este particularmente porque era muito feio. E, Uhum. e quando eu voltei 5 ou 6 anos mais tarde, é muito triste porque a água desapareceu. A água está, ou seja, a última vez que eu passei, portanto, era 2017, a água está a quilómetros, portanto, onde há ponte, já não tem sentido nenhum. E estas pessoas já não devem estar também, não sei. Ah, seguramente. Este retrato é muito, muito interessante. Este lugar, que eu pareço reconhecer ali algures no Minho. Não sei se é esse, não. É mais a sul. Ah, Aqui é? estamos em Vila Velha de Ródão. Ah, não tem nada a ver, então. Não. E é um senhor que ainda tinha uma produção pessoal de, não sei, de algumas de lagostinhos ou de, não sei, algo de rio, mas numa zona que tem que tem alguns problemas com as fábricas, não é? Com tudo o que entra na água. Isto também é fabuloso nos rios, é que nós chegamos aqui ali em Lisboa, não é? Eu vivo em Lisboa porque o rio está aqui. Acho que se não houvesse rio, talvez não fosse em Lisboa que eu vivesse. Uhum. Um, quanto dilui, quanto dissolve, quanto muda, quanto se altera. E pronto, este senhor explicou-me algumas coisas, não é? Mas já era tarde para mudar de vida, portanto continuava a fazer as Claro. mesmas coisas. Há uma nota curiosa sobre, digamos, a propulsão e a investigação neste trabalho, é que tu deixavas pequenos recados, digamos, nos lugares para as pessoas te contarem histórias, não era? Portanto, instigavas os percursos através dessa procura histórias. Eu não tenho aqui nenhuma imagem para mostrar. Se quiseres mostrar alguma, não sei. Ahm, eu, Esses eu teus. também não tenho, eu não estava muito preparada, mas podemos, talvez mais tarde, posso-te enviar e fazemos um link para um Sim, anúncio. mas eu Ah, lembro muito bem dessas tuas. Eu procuro histórias que me contem, que me telefonem e que as Histórias, fantasias, sim. deixes. Sim, também era a ideia desta questão direta com as pessoas, que é uma coisa que me interessa muito, o papel, o levar, o arrancar, interpelar as pessoas. Eu sempre pensei que era a questão da voz que se dirige diretamente a uma pessoa. Então eu colei, pus anúncios, recuperei 2 histórias diretamente de pessoas que eu não conhecia, que me contactaram. E depois outras histórias que foram vindo ter comigo. Muitas pessoas sabem que quando eu parto em missão, onde vou, e então chegam-me mensagens, sugiro isto, sugiro tal. E depois havia desejos também. Por exemplo, eu quis muito ir compreender o que era a vindima no Douro, porque me parecia que era o rio por excelência para os vinhos. E passei 20 dias com o Senhor Alves de Souza no Douro, e ele também me explicou muitas coisas. Portanto, há histórias que chegam e histórias que eu fui procurar, não é? Portanto, E, usaste a fotografia também como instrumento de aprendizagem não só visual, mas sobre a história do lugar e das pessoas, não é? Esta imagem é muito bonita, de facto, uma união entre duas margens, parece uma união sim, visual através de uma nuvem. isto é o Minho. Então, creio que não estamos que o do lado esquerdo não é Espanha, é a Ilha dos Amores, isto é Uhum, perto de Vila Nova de Cerveira. ok. Ah, mas bom, também é uma boa ponte, não é? Penso.
Mas também é sempre esta ideia de não sabermos, ou seja, estamos no meio, ou seja, a partir de que momento é que estamos do lado de lá e do lado de cá? Claro. Lem- Esta Lembro-me que imagem, é. esta imagem Sim, até me sugere, como não temos chão, não é? Até me sugere uma ideia de suspensão. Estamos em suspenso, não é? Porque o ponto de vista dela não tem qualquer chão. Ou seja, eu posso imaginar que estou numa ponte, mas posso não estar. Posso estar numa margem, posso estar, sei lá, num sítio qualquer. Este num tipo de barco. Sim. um barco. Estas imagens são sempre muito misteriosas por Uhum. não terem, digamos, um ponto de referência óbvio, ou um ponto de vantagem óbvio. Não é? Eu vou passando, se me quiseres parar em algum caso, eu gosto de fazer esta coisa de ir vendo as imagens com as pessoas e falando sobre elas também. Sim, ou seja, não. Exato, vamos passando, não é? Depois há as pontes, há os rios, obviamente um rio, um rio apela a uma ponte e uma ponte apela a um rio. Não sei, é como uma. Esta imagem é curiosa, desculpa interromper-te, Não há problema. curiosa porque tu normalmente apresentaste as pessoas sempre em modo, num determinado modo, e aqui este conjunto é mesmo muito peculiar. Estas pessoas estão noutra, Estão completamente. noutra, eles estão noutra, claramente. Sim, sim, depois é esta, como é que se diz, esta coisa muito. Como é que nós, como é que nós nos, ah, como é que nós nos relacionamos com o rio, não é? Eu lembro-me, por exemplo, em Sória, ah, esta ideia, a mesma relação que nós temos com o mar, nós, sobretudo, beira-rio, beira-mar, em que podemos escolher, não é? Em sítios muito secos ou desérticos, não é? Sória é talvez uma das zonas mais desérticas de Espanha, a relação com o rio, tanto quase uma relação sofisticada, uma coisa muito sofisticada, muito. Então aqui também, aqui estamos muito mais perto, não é? Isto é em Lisboa, mas esta maneira ou seja, é o total, é o universal e particular, não é? Não sei, pode ser, eles estão todos numa viagem muito pessoal e que dista muito de quem apanha o elétrico ou que vai, não sei, eu gostava desta ideia é quase absurdo e ao mesmo tempo faz sentido, não é? Tá bom tempo, é bonito, não sei. E depois coisas assim que estão lá à nossa espera. Yeah. Este deslumbramento com as formas efêmeras é sempre. Sim. Quer dizer, não lhe podes dizer que não é? E ao mesmo tempo uma nuvem é água e uma água, não Claro, sei. claro, claro. E depois isto era uma coisa também muito tocante, eu falo no passado, posso também explicar que eu não sei se já acabei, porque Uhum. é um corte muito As difícil viagens nunca acabam enquanto estamos vivos, não é? também, mas em relação ou seja, o que é que os rios, o que é que eu tenho a dizer sobre os rios é algo. É um, ou seja, eu devo muito a este trabalho e a este caminho, mas não sei se há mais fotografias, mas em todo o caso o que havia, que eu fui vendo, reencontrando e depois passou também a ser um leitmotiv, é as pessoas que pintam o seu rio, ou seja, Exato. oposto a esta imagem está o rio a passar, não é? E, e isto havia muito, o mural do rio. Aqui tenho, acho que passámos já dois, haverá Já talvez passámos um duas. terceiro. Aliás, desculpa, eu tinha mencionado isso naquela primeira imagem da água que invade o pano, não é? Uhum. Que ela própria cria uma paisagem em como um momento precursor é esta pintura vernacular que depois representa o rio de outras formas. Havia uma primeira de Douro desta forma. Uhum. Sim, esta ideia de representar, na realidade é escolher o que é belo para ti, não é? Isto é ir ao fundo, ou seja, terras dentro, é também ver isto sem entrar pela casa das pessoas, ou um fotógrafo ou uma fotógrafa equipada com câmara, é sempre alguém que suscita curiosidade, obviamente, a história da fotografia,
mas também há muitas pessoas que não querem falar sobre isto, não é? Mas eu posso ouvir muitas coisas quando vejo isto. Isto enche-me de ternura, não Claro, é? eu vejo este gesto que, enfim, por um lado é um gesto artístico, por outro lado, talvez em alguns meios não possa ser considerado um gesto artístico, mas eu vejo de facto esta beleza deste gesto artístico. Enfim, tu estás aqui a criar um plano que é teu, ou seja, estás a fazer um gesto sobre um gesto que lá está, mas eu vejo isto de uma maneira muito mais interessante e profundamente mais que nos diz algo que é muito mais fundo do que, por exemplo, ali na zona do Douro, lembro-me, em qualquer sítio onde entres, levas com umas fotografias gigantes na parede, num restaurante, num hotel, dos socalcos e daquela coisa toda, como se o Douro tivesse que ser comercializado de todas as maneiras e feitios através das imagens, não é? Claro, estamos a falar talvez do zonas mais valorizadas, não é? O Douro é o Douro enquanto rio de zona de denominação protegida é altamente comercial. É verdade que talvez seja mais difícil encontrar painéis assim, mas é também um rio em que a estética, ou seja, aquilo que nós bebemos, começa quando já estás a conduzir e a andar no meio no pinhão ou no comboio e ver, quer dizer, a estética do princípio ao fim, é tudo. E aqui é outra coisa, não é? Mas Esta também imagem é fala de como outra. as pessoas têm a relação à sua paisagem. Esta imagem é outra, curiosamente, com um registro muito próximo do fotográfico. Sim, não sei como fizeram, não sei se é não sei, mas era um lugar, ou seja, o fora de campo é a coisa mais desolada. Não sei, isto também às vezes é muito forte. Mas lembro-me um dia estava a fotografar, fui várias vezes ver o Castelo de Almorol, porque Uhum, faz parte sim. de uma fantasia de infância, porque em casa dos meus pais durante anos havia um livro, creio que era do Círculo de Leitores, ou assim, que era Os Castelos de Portugal. Acho que é fácil encontrar isto em qualquer alfarrabista. E a imagem da capa é uma fotografia aérea do Castelo de Almorol. E eu sempre pensei que queria lá ir. Uhum. E então tenho ido várias vezes e um dia já, não sei, terceira ou quarta visita, não estava a correr bem, não havia assim nada, a colheita estava a ser muito má. E pensei, vai, vou comer um gelado. E, e quando paro no carro, porque vi que havia um painel para comer gelados, viro e há um sítio ali em que as pessoas fizeram umas escadas no meio das casas em forma de barco. E pronto, tinha ganho o dia, não é? Também mais uma vez sobre como as pessoas falam da sua paisagem. Pensamos que ninguém liga a nada, mas ligam muito. Sim, sim, com certeza. Claro. Mais uma cena de crime. É curioso, esta eu fiquei de facto muito curioso a pensar o que é que se teria passado aqui. E por que não? Não sei. Às Claro, vezes. claro, claro. Não, eu também pergunto, eu também me digo a mim própria, não é? E por que não? Há sempre a própria imagem também sugere não só um crime, mas alguma coisa que também pode estar a ser construído, sei lá, um rego, uma estrada, qualquer coisa. Aliás, até porque a próxima imagem, a imagem seguinte tem esta relação formal, não é? A imagem parte daqui, vem por aqui, esta Sim. a mesma coisa. Esta função narrativa das imagens eu acho maravilhosa, não é? Bom, aí que claramente já estamos no que é a fotografia, não é? Como é que elas se vão Claro, claro. contaminando, talvez seja um verbo muito difícil em 2022, mas qualquer coisa assim, não é? Aquela fotografia onde o Rio estava, que passaste anteriormente, Está? essa é uma fotografia inaugural talvez uma das primeiras que eu fiz. E é ali que eu decido que é preciso ir mais longe, é preciso ir mais a montante e, ou seja, creio que é a anterior, a do Rio, exato, aqui. E aqui penso claramente que é preciso ir ver o que vem antes e o que vem depois, não é? E depois ela diluiu-se no meio das outras.
há vários planos que tu encontras do rio neste, neste ponto, não é? Aliás, em determinada altura, claro, depois comecei a ver outras coisas. Parecia-me que não haver planícies, mas há, de facto, elas estão um pouco disfarçadas, entre aspas. Vejo sempre estas encostas, não é? Que circundam o rio. Mas o rio é isto, não é? O Claro, rio frágua no meio das. Creio que há um rio que é um rio muito misterioso e os espanhóis nesse sentido falam de outra maneira que nós aqui, que é o Guadiana. O uhum, Guadiana é um rio que está sempre a aparecer e a desaparecer. uhum. Sim, E aí tens muito plano, não é? conhe- Ah, conheço muito mal essa paisagem, de facto, e obrigado por esta série que nos transporta, não é? Para estes lugares. Penso que, sim, havia assim várias coisas, por exemplo, na fotografia há várias coisas. Bom, posso aproveitar aqui. claro. Uma das coisas que a travessia me fez foi descobrir que Lisboa é uma cidade para chegar de barco, né? É uma Que é cidade que como, está toda construída para chegar desde a água. que é como tu decides terminar esta sequência que nos apresentas aqui, não é? Alguém, Nesse sentido, sim, alguém podia ter sido ao contrário, não é? claro, que Mas termina a sobre esta, viagem, chega a um lugar e está sentado no lugar e termina a viagem. Ou começa a viagem de novo, entre aspas. exatamente, exatamente, acho que este teve sentido. Só fazer uma pequena indicação em Claro, relação à fotografia anterior a esta, se não te importas. claro. É que um dos episódios mais tristes, não é? Os rios dão muito, mas também tiram muitas coisas. E se não te importas de ir só Uhum, uma aqui. uhum, Esta eu levei, creio que é o lugar onde eu levei mais tempo a chegar, que é entre os rios. uhum. E que tem não é? Faz parte da nossa história recente, de Claro, um claro. episódio muito, A caminhonete que caiu e muito triste, exato. E eu levei muito tempo a chegar lá. uhum, Também descobrir que ir fotografar os rios não é só chegar e já estou com o rio, mas era o caminho. Ah, é uma história de amor, assim, de distância e de proximidade e distância. Mas pensei para ir ver algo tão triste e por causa às vezes há uma tendência na fotografia à gravidade também, ou pelo menos na minha fotografia também. Como é que eu ia fotografar um lugar? Eu estive na ponte, passei 2 ou 3 dias. E depois há uma manhã, normalmente aos lugares que eu não conheço, a primeira coisa que eu faço é, obviamente, acordar muito cedo, receita de fotógrafo, uhum. é ir ao ponto mais alto do sítio onde eu estiver. E então foi o que eu fiz aquela manhã, muito cedo, eram 7, um frio de rachar. E, e subi a acho que era o adro de uma igreja, e olhei e de repente tinha isto e pensei, já está resolvido, como é que eu vou falar dentro dos rios? Não é? Porque isto são cruzes e não são cruzes, não é? Sim, sim, sim. Mas era, pronto, invisivelmente esta é a razão pela qual ela existe, esta fotografia, não é? E depois muitas outras histórias, mas sim, este é o prazer deste projeto. Agora, E obrigada por acolherem no. provavelmente, se continuássemos, iriam surgir mais histórias. E Hum, é tão bonito como nos levas através desta viagem e a própria fotografia com este intuito também um pouco narrativo e que terminamos aqui em Lisboa, penso eu, né? sim, aqui é Lisboa, sim. Sim. E é que chegamos ao fim da viagem, ok. De facto, chegamos bem, obrigado. Obrigado, Obrigada obrigado por por este aceitares carinho. apresentar este... É a primeira vez, sabes, que eu decidimos fazer esta modalidade de selecionar alguns projetos e depois falar com os artistas sobre os projetos. Por isso, obrigado por inaugurares esta série também, entre aspas, de entrevistas um pouco mais curtas à volta dos projetos. Entretanto, as maiores alegrias para o resto do tempo que ainda falta das tuas exposições. E
Obrigada. Só dizer que em Braga eles tinham, eu transformei um bocadinho o título, não é? Aquilo que é exposto durante os encontros, Uhum, chama-se Rio Raia. uhum, Hum, bom, não porque o rio se chama Raia, mas porque é esta fronteira e porque o tema do festival claro, é Common Places. claro. Mas, bom, muito obrigada. Esta é uma janela sobre um capítulo da Exatamente. minha fotografia e foi mesmo muito amável e simpático Claro. este pedacinho. Nós é que agradecemos.